Eu recebi uma revelação, né? Não sei se você acredita. Acredito em revelação. Eu também acredito. Que Jesus vai mudar de nome. Por causa do Apocalipse lá? Do texto do Apocalipse? É isso? Então, quando eu falo isso em algumas escolas, o pessoal fica assustado. Mas é verdade, é um texto. Mas é verdade. E tem outra curiosidade. E o melhor é que Deus não revelou só para Elias, ele revelou para todo mundo. Mas nem todo mundo tá tem na Bíblia. acesso. É, isso. Agora, mais grave do que isso ainda, que assusta, é que eu vou me assentar no trono dele. No mesmo texto. Você também vai? Você também vou. Você também vai. Então, muitas pessoas se assustam quando eu digo, rapaz, às vezes eu faço uma palestra em igrejas cujos nomes eu vou deixar no anonimato. Não vou declinar. Não vou declinar. Os pastores ficam me olhando. Depois, no último dia, eu deixo para o último dia da festa. Eles ficam me olhando assim, falando, meu Deus, será que eu trouxe um herege? Dizendo que Jesus vai mudar de nome. E depois que ele vai se assentar, o último que tentou se assentar, deu ruim. Despencou. É. Essa história de que Jesus vai mudar de nome, como é que é essa história? Bom, vamos lá então. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12. Olha só que interessante que está escrito aqui, né? Porque os nomes, na época de Jesus, os nomes significavam três coisas. Porque o nome para os judeus, pastor César, eles não eram apenas um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. O nome estava inextricavelmente, ou seja, intimamente vinculado com a pessoa do seu portador. Então, no que diz respeito aos nomes teofóricos, ou melhor, aos teônimos, aos nomes divinos, os nomes refletiam um traço do caráter da pessoa, da divindade. Então, o nome na época de Jesus representava três coisas. Primeiro, o nome significava a pessoa. Segundo, o nome significava tudo o que sabemos a respeito da pessoa. E em terceiro lugar, o nome significava a pessoa efetivamente presente. E é por isso que é no nome de Jesus que somos salvos, no nome de Jesus que somos batizados, no nome de Jesus que há o batismo com o Espírito Santo, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que alcançamos a salvação, porque não há outro nome. Mas lá no céu não precisamos do nome para ser salvo, para repreender demônio, não precisa de nada disso. Mas este é o nome que foi dado a ele, que está acima de todo nome. Não obstante, a Bíblia registra que haverá uma mudança de nome. É bem possível que este nome, que agora o porquê e a razão não está revelado, mas aqui é uma conjectura dentro da perspectiva onomatológica, que ele tem a ver com a nova realidade que estaremos vivendo em relação a Cristo. É como nós, por exemplo, aquele que vencer, de acordo com Apocalipse 3, versículo 5, se eu não me engano, vai receber uma pedra branca. E na pedra um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Por que essa mudança de nome? Tem tudo a ver com a nossa nova realidade ali no céu. Da mesma sorte, Jesus tem uma nova realidade no céu. A realidade pré-encarnação era uma, e pós-encarnação é outra. Na pré-encarnação era a divindade em espírito, e diga-se de passagem, Jesus não é a mesma pessoa do Pai. Inclusive nós citamos aqui que João, quando ele sobe lá no céu, ele vê um trono e quem está assentado sobre o trono é o Pai. E de repente aparece o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro, que não é outra pessoa senão Cristo, porque é aquele que foi morto, e o único que foi morto é Cristo, que toma o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono. Portanto, temos duas pessoas, logo não pode ser a mesma pessoa. E então, o que ocorre? Nós estaremos vivendo uma nova realidade. O próprio Senhor Jesus está numa nova realidade, com o corpo glorificado, ali no céu. Ele não é mais só espírito, mas é a única pessoa do universo, dos céus e da terra, e a única pessoa da Trindade que possui uma natureza teantrópica. É uma nova realidade. É uma nova realidade, né? Agora, onde é que está escrito isso? Capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. E que mais? Do meu Deus, e também, aí vem, o meu novo nome. Agora, outra prova de que o filho não é o pai não é o filho, é essa promessa que ele fez a cada um dos vencedores. E quando eu digo que eu recebi uma revelação, é porque eu faço distinção entre inspiração, revelação e iluminação.
a inspiração somente os autógrafos originais. Somente os escritores originais receberam inspiração. Então fala, nossa, hoje pastor César pregou inspirado pelo Espírito Santo. Não, se pregou inspirado pelo Espírito Santo, essa pregação se torna norma para o mundo inteiro e para todas as épocas. Aquela pregação era para uma igreja local. A inspiração, o theopneustos, o sopro divino, somente os autores do texto sagrado. Agora, o que é revelação? Revelação é o fruto dessa inspiração. Eles foram inspirados para escrever esse livro, que é a revelação. Deus, diz Paul Hoff, a prova inequívoca do amor divino é que um dia ele se revelou ao homem. E essa revelação ficou registrada na Bíblia. Portanto, a Bíblia é o livro da revelação do projeto de Deus, do próprio Deus. O programa de Deus está aqui, revelado. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus e, portanto, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É a verdade. Terceiro, você tem primeiro inspiração, segundo revelação e agora você tem iluminação. Os autores originais, inspirados pelo Espírito Santo. Produziram o quê? A revelação, que é isso que está aqui. Agora eu entendo toda a revelação? Não, eu preciso ser iluminado para entender. Esta iluminação é o entendimento que você tem quando você vai para o texto sagrado e você consegue extrair do texto, e aí você tem uma área da teologia exegética chamada exegese, que usa como ferramenta teórica a hermenêutica. Enquanto a hermenêutica é a teoria, a exegese é a prática. No campo natural da pesquisa, você vai fazer uso de todas as ferramentas, transposição do abismo cultural, voltar ao passado, entender o livro como o que o Espírito Santo naquela época quis comunicar. Porque a Bíblia não cai do céu dentro de um vácuo histórico. Ela está dentro de um contexto histórico-cultural, de uso de costumes, e Deus falando a um povo, e na verdade esse povo está inserido entre vários povos. Então é importante a transposição do abismo cultural, você voltar ao passado para entender a realidade desse povo e o que aquela palavra naquela época significava. Então quando você usa essas ferramentas e com auxílio da graça de Deus, que amplia o nosso entendimento, você está tendo o quê? A iluminação. Agora, só para finalizar, sobre o assentar no trono, nós temos aqui, olha, mostrando que realmente o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. São duas pessoas distintas. Capítulo 3, versículo de número 21. O Senhor Jesus faz a promessa para a pior igreja do Apocalipse assim descrita. Quando falamos de Laodiceia, a gente fala a pior igreja. Não tinha nada de bom para dizer. Não obstante, essa igreja também é conhecida como a igreja do amor de Cristo, do amor de Deus, pastor César. Verdade. Né? Porque o que é que ele diz? Eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. Todo que eu amo. Se ela é alvo do amor de Deus, é a igreja do amor de Deus. Então nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Vamos lá, versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Olha Jesus falando. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então tem meu trono e o seu trono, logo, 2 tronos, para acabar com todo o enigma. Portanto, todo aquele que vencer irá se sentar. Uma pergunta aqui ainda nesse assunto. Que não quer calar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aí ele fala assim, seja zeloso, estou à porta e bato. Ele está falando isso para a pior igreja, é verdade. Para pior. Porque parece que tem outra que também a igreja, que não então, mas parece que tem duas que não recebem nenhum elogio. Né? Então essa é uma das que não recebe nenhum elogio de Jesus. Isso aqui é como vocês gostam de dizer, é uma criptonita para a ideia de que Jesus não ama todos. Porque assim, ele está falando para uma igreja apóstata, ele está falando para uma igreja que ele está do lado de fora dela. Não era quente nem fria. Ele está do lado de fora dela. Do lado de fora. Ele está dizendo, eu estou querendo entrar. Eu estou querendo entrar, não estou aí, não estou com vocês. E ele está dizendo, eu estou falando isso porque eu amo. Eu nunca parei de pensar nesse texto dessa forma, mas seria essa uma criptonita para falar que para o pessoal que fala que Deus não ama todos? Justamente porque aqui era uma igreja de salvos. Alguns se distanciaram, inclusive o próprio líder, porque a repreensão começa com o líder.
E aqui ele está dizendo que eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A quem ele está repreendendo? A igreja de Laodiceia. Portanto, era alvo do amor de Cristo. E o exemplo clássico disso é Marcos capítulo 10, se eu não me engano, quando vai falar do jovem rico. O jovem rico, ele diz... Jesus o amou, né? Tá, diz o texto. É bom mestre. Acho que é bom mestre, né? Que ele fala, né? Bom mestre, que farei? O que farei para herdar a vida eterna? Olha o objetivo dele. O objetivo dele não era ficar mais rico. Não era entrar no paraíso. É ter a vida eterna. E o mais curioso é que ele faz uso da liberdade que o Senhor lhe deu. Porque é ele que vai a Cristo. É ele que vai a Cristo. Não é Cristo que busca ele, mas ele vai a Cristo. Até porque Deus já se revelou o seu amor para toda a humanidade. Lá quando ele busca Adão, ele diz: Adão, onde está? Ele está buscando a humanidade. Então Deus já deu o primeiro passo. O que resta agora é o homem corresponder a isso. Boa. Tá certo? Deus já deu o primeiro passo, porque Adão ali representa toda a humanidade caída. Ele fala: Adão, onde estás? Como fosse uma brincadeira de... Como é que é? De pique-esconde. Você está entendendo? Deus sabia tudo. Agora aqui, ele está simplesmente num sinergismo, correspondendo com o Senhor, e diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o que ele diz? Olha, observa os mandamentos, tal. Fala: tudo isso eu tenho feito desde que eu sou jovem, né? Até porque o bar mitzvah, para passar por essa celebração, a pessoa precisava realmente conhecer a Torá e cumprir os mandamentos, né? Que era o filho do mandamento, e a mulher bat mitzvah, que era a filha do mandamento. Resta-me alguma coisa? Ele falou: sim, resta. Só que Jesus, ainda antes disso... falta uma coisa. Só que antes disso, tem um detalhe ali, Marcos. Jesus o amou. Jesus o amou e diz: falta sim. Você vender tudo que você tem e repartir com os pobres. Jesus vai no âmago da questão. Qual era o problema dele? A idolatria. Ele tinha um ídolo no coração dele que chamava-se Mamon. E Mamon do siríaco significa aquele em quem alguém confia. O que é que o homem mais confia aqui na terra? Seja sincero. Dinheiro mesmo. É o dinheiro. Faltou dinheiro, acaba casamento. Acaba relacionamentos. Acaba alegria, acaba esperança. Acaba tudo. É uma aflição, uma inquietação, uma tristeza. É o estresse. Vem todo tipo de problema. Nação guerreando contra nação. Mexeu nisso aqui, olha. Falou da taxa, falou do dinheiro. Já era. Acabam-se as amizades, acaba tudo. Tinha um político aqui no Brasil, acho que ainda é vivo, que ele dizia o seguinte: que a parte mais sensível do corpo humano não é o coração, bolso. É o bolso. Então Jesus vai no âmago da questão. A partir do momento que ele ouve essa palavra, ele... Só que o que vale ressaltar é que está escrito: Jesus o amou, apesar de ser alguém que rejeitou a Cristo. Jerusalém, Jerusalém. E aí o pessoal que fala sobre isso, eles vão dizer: ah, mas esse amor não é um amor salvífico, não sei o quê, tem dois amores, né? Tudo bem. Mas vamos não lá. É o amor que salva, o que salva é a graça. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.